todos. É uma alegria estar aqui iniciando esse podcast, Café com Elas. Esse podcast que nasceu no coração de Deus. E é uma alegria hoje estarmos aqui nesse primeiro episódio. E esse espaço, ele será especial, porque será um espaço onde virão aqui muitas mulheres, onde nós iremos compartilhar histórias inspiradoras, histórias que irão com certeza edificar a sua vida. E hoje, aqui neste local, eu quero dizer para vocês que o programa aqui é apresentado para a Ubra Medicina, que está com as matrículas abertas. É produzido por da Aldeia Produções e tem o apoio do Giro, do Grupo Giro, mais importante grupo jornalístico da região. Também presente em Cachoeirinha e Viamão, e do podcast Filosofia da Graça, do nosso querido Mário Sá. E também quero falar aqui um pouquinho das amigas, irmãs e agora apoiadoras também do podcast Café com Elas, a J.A. Júnior, da Livraria e Papelaria Presentes, da Jaina, a Fernanda Sulbach, que é Master Coach, mentora de empreendedoras, que também está nos apoiando, e a editora Beistimol, com a pastora Juliana, que teremos a alegria de estar com ela hoje, às 18 horas aqui, participando também deste podcast. Café com Elas é um lugar onde nós vamos estar à mesa compartilhando da palavra. E quem me conhece sabe que eu amo estar à mesa, tomar um café com as minhas amigas, conversar, aprender com histórias e experiências que edificam. E hoje nós estamos aqui com uma amiga querida, uma irmã em Cristo, que eu tive a alegria de conhecer em 2023, e eu pude ver a transformação dessa amiga, a mudança que ela teve, tanto interiormente como exteriormente. E você vai conhecer hoje a história da minha amiga Magda. E Magda, fala um pouquinho aí, te apresenta. Bom dia, bom dia, bom dia para você que está aqui com a gente. Eu quero já deixar assim um convite, né, para que você que está aí com a gente já compartilha com alguém, para que todo mundo possa ter acesso a esse conteúdo, a essa conversa, esse bate-papo. Sintam-se convidados a sentar à mesa. Você que está em casa que pode preparar aí o teu cafezinho. Coloca aí o teu cafezinho da manhã, senta aqui com a gente, vamos interagir, né? Aqui que eu tenho certeza que Deus vai nos surpreender. Para mim é uma honra participar dessa estreia, né? Desse podcast que já é um sucesso, que eu tenho certeza que nasceu no coração de Deus e vai edificar não só a minha vida, né? A vida da Patrícia, como também de todos vocês, daqueles que estão aqui com a gente, daqueles que vão assistir depois. E eu tenho certeza que existe um propósito nisso tudo. Deus, ele não une apenas pessoas, mas ele une pessoas com propósito. E eu creio que esse é um tempo de viradas de chaves e de tantas coisas, tantos destravar na vida, não só na minha vida, porque é meu primeiro podcast. Obrigada participar. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com você nesse momento e de estar aqui com vocês também, para compartilhar algo que talvez eu nunca tenha compartilhado assim, tão aberto com todo mundo, com sei lá quantas pessoas vão ter acesso a esse podcast e acesso à minha vida, né? É um momento de vulnerabilidade, porque Mesa fala sobre isso. Sim. Mesa fala sobre ser vulnerável, sobre abrir o coração, sobre um tempo de cura, sobre compartilhar. A mesa é sobre isso, não é sobre utensílios. E como a Patrícia me apresentou, eu sou Magda, né? Magda Félix, sou filha amada de Deus, sou casada, sou mãe, eu sou cristã, tenho muito orgulho de falar que eu fui alcançada por um amor
imensurável que não olhou para tudo aquilo que eu era, mas me aceitou como eu estava e tem me transformado a cada dia. Eu sou capelã também, né? Partindo do meu chamado, do cuidado de pessoas, de gostar de pessoas. Eu sou ainda do tipo cara crachá. Gosto de estar com as pessoas, de cuidar, de ouvir. Isso se refere não só ao meu ministério, né, ao meu chamado, à minha existência, o meu propósito de existência, como também ao meu perfil comportamental, entrando já nesse assunto também. Sou analista e treinadora comportamental, também sou formada em coaching integral sistêmico, sou escritora. Foi por isso que nos conhecemos, né, através da escrita, do lançamento do seu primeiro livro, onde ali eu trabalhando junto com a editora Benchimol, que é uma editora que mora no meu coração, que eu tenho aprendido e tenho crescido muito. E eu fico muito grata, assim, pelas suas palavras sobre mim, né, sobre esse crescimento. E eu tenho certeza que nós vamos, assim, viver um tempo muito precioso hoje. Eu quero muito que quem está aqui coloque aí, faça sua perguntinha, comente também. Eu tenho certeza que vai deixar a gente mais à vontade. A gente está um pouquinho nervosa, mas vai passar. Exatamente. Ajuda a gente aí. Mas eu quero falar um pouquinho, né? O podcast, esse nome, né? Florescer Café com Elas, é justamente nasceu pelo fato de que estar à mesa é um momento especial, né? A Sim. mesa fala de comunhão, a mesa fala de cura, ela fala de guardar, de transferir o coração, né? Quando eu sento à mesa, eu transfiro coisas do meu coração para outra pessoa, né? Então há uma conexão de corações, de vidas, né? E é isso que a gente quer fazer aqui hoje. E quer atingir você que está aí. Porque florescer, gente, é muito mais do que desabrochar. É ganhar vida, irradiar força, renascer em beleza. E florescer na vida é expandir-se, prosperar além das adversidades, frutificar em realizações, evoluir em essência. É resplandecer com intensidade, produzir frutos de sucesso, alcançar a vitória e celebrar a alegria de viver. E florescer é isso. É a gente mudar, desabrochar, ser transformado. E com certeza isso aconteceu com a Magda. Não é por acaso, Magda, que você está aqui hoje comigo. Amém. O meu tempo de amizade contigo não é longo, né? São apenas 2 anos aí, mas foram 2 anos de intensidade. O ano passado nós tivemos a alegria de estudarmos juntas, fizemos o curso de teologia do Carisma juntas, e isso conectou mais, né, as nossas relações. E como tu disse, eu creio, né, que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, e nós estamos caminhando em busca, né, do mesmo propósito, do mesmo chamado, e é uma alegria muito grande estar aqui contigo, e eu tenho certeza que o teu testemunho será edificante. Amém. Para quem escutar ele, porque eu escutei uma parte do testemunho e já fiquei impactada. Amém. Então eu quero iniciar te fazendo uma pergunta. Como você conheceu a fé em Cristo e qual o impacto disso na sua vida? Amém. Então, eu não nasci num berço evangélico, né? Eu costumo dizer assim, antes de iniciar, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas eu digo que eu sou um milagre. E realmente eu sou um milagre. Deus, ele me alcançou de todas as formas, ele me perseguiu com o seu amor de todas as formas, assim, possíveis e imagináveis e inimagináveis. E eu não cresci num berço evangélico, mas eu tive ali, pelos meus pais, pela minha família, né? Princípios muito bem estabelecidos sobre família, sobre cuidado, sobre amor, sobre respeito, sobre pertencimento. Meu pai, ele era militar e apesar dele ser um guardião ali do nosso lar, né, da nossa família, dele prover, ser provedor, cuidar, mas ele era muito ausente. E a criança, ela não tem filtro. A criança, quando um pai é ausente,
ela não tem filtro, ela se sente muitas vezes rejeitada, se sente abandonada, se sente insuficiente, sente coisas que não é verdade, que na verdade o pai e a mãe eles trabalham muito para que dá o melhor para o filho. Mas se essa comunicação ela não é verbal também e substituída por pouco tempo, mas um tempo de qualidade, quando você falou sobre a nossa amizade de tão pouco tempo, o que acontece? O vínculo e o amor e a amizade leal, ela não diz respeito simplesmente a tempo, mas a maturidade, a qualidade. Sim. Então, tem pessoas que se conhecem há tantos anos, mas elas não têm maturidade, não têm uma amizade e um relacionamento consolidado, porque não há uma troca, não há uma vulnerabilidade, não há um respeito mútuo suficiente de maturidade para que isso se torne tão forte que 2 anos parecem 20. Exatamente. Então, isso acontece dentro de casa também. Por que, que eu estou falando isso? Para que vocês entendam que daí gerou uma necessidade de saber por que, que eu existo. Então, quando eu era pequena, eu não entendia por que, que eu existo. Será que eu só dou trabalho? Assim, na mente da criança, hoje, na fase adulta, e com toda a história, com tudo que eu aprendi, que eu entendi sobre a minha vida, eu pude compreender isso. E a minha mãe ela vivia assim, ela viveu pra gente, né, para cuidar da gente, para ensinar, para cuidar, para dizer, e ela falava isso. Mas eu aqui falando por mim, eu sentia falta do meu pai, da presença constante, A como era da minha mãe, da paternidade, né? paternidade. E a paternidade aqui na Terra está muito ligada com a nossa paternidade, referência de paternidade no céu. Então eu sempre cresci com aquela carência de uma paternidade presente. Exato. Então Deus para mim era algo muito distante. Não era presente, não era algo presente. Então eu sempre fui uma criança mais diferente, digamos assim, criança, adolescente. Eu passei por algumas dificuldades, porque eu sempre fui gordinha, alguns bullying que eu vivi na infância, coisas assim que eu muitas vezes não sabia lidar com aquilo. E claro, hoje em dia, as crianças, os pais, eles têm acesso a tudo isso, então é muito mais fácil a gente educar os filhos, ensinar que nem tudo é sobre nós. Né? Como nós recebemos fala sobre nós, mas aquilo que nós recebemos de fora fala sobre quem está ali falando ou fazendo algo. E então fui crescendo assim, nessa adolescência meio rebelde de ser. Eu praticamente fui a ovelha negra, eu poderia dizer que eu fui a ovelha negra da família, porque eu fazia tudo que os meus irmãos não fizeram. Os meus irmãos, eles sempre foram super obedientes, super faziam aquilo, né, assim, que meu pai deixava e tal. Então, aos 17 anos, eu já, tipo, viajava sozinha. Eu saía, ia para lugares, eu fiz parte de uma religião oriental, de uma seita oriental desde os 15 anos. Morei nessa igreja, me envolvi com muitas coisas. E aí eu fazia teatro, cantava rap. Não que isso seja coisa, teatro e rap, não falo sobre isso, mas sobre o quanto que eu buscava preencher o vazio que eu sentia. Então eu fiz muitas coisas, ia fazendo muitas coisas porque eu sentia um vazio. Me envolvia com amizades que não era para mim, fazia coisas assim altamente sem pensar. E eu sabia que no fundo, eu queria fugir de estar em casa, de esperar, de, enfim, suprir essa necessidade. Eu não conseguia verbalizar isso para o meu pai. Sim. Então, para ele estava tudo bem. E eram coisas assim que fui conhecendo outros deuses, Sim. né? Outras coisas, me envolvendo com outras coisas. E fui feminista uma época também, onde nesse caminho eu comecei a ver a imagem masculina como algo muito negativo. Eu posso falar porque eu vivi isso, porque eu participei de forma bem interina mesmo sobre essa questão do feminismo, sobre a luta, né, da mulher de tomar ali o seu lugar, enfim, o lugar que toda mulher tem que estar no lugar que ela Sim. quiser, hoje eu entendo que não é assim que funciona. E- Existe um lugar determinado, né, de Deus para nós, e o lugar que ele tem para nós é muito melhor do que o nosso, do que aquilo que a gente acha. E tudo isso me afastou muito de quem eu sou, da minha essência, da minha verdadeira essência, né, de todo esse processo.
E aí minha irmã se converteu, a minha irmã mais velha. Logo em seguida, minha mãe, depois meu irmão. E eles começaram, então, a orar por mim. E como que eu conheci Jesus? Eu conheci Jesus através da minha família. Eles pregavam para mim? Não. Assim não, de pregar não. Claro, eles me convidavam para ir à igreja. Mas como que eles pregavam? Eles me amavam. Eles me respeitavam. Do jeito que tu Do era, jeito que eu estava. com tudo, Com com a todo, vida toda tudo bagunçada. revirado, tudo louco, toda rebeldia, tudo que eu fazia. Eles me amavam de tal forma a me constranger. E isso é bem importante. Isso é muito importante, porque às vezes a gente quer convencer, né? A gente quer Exato. ganhar os nossos dentro de casa e a gente quer enfiar Jesus goela dentro, É. colocando os nossos achismos até além da palavra. E a própria palavra diz que a gente tem que pregar tempo e fora de tempo. E se der, a gente fala. Mas nós somos essa carta viva. E E o exemplo, o né? Ele sempre exemplo, vai valer o muito mais. exemplo Né? assim da minha mãe com meu pai que ainda não era convertido, de como ela cuidava dele, sabe? E tanto que ele nunca foi empecilho para que ela pudesse ir à igreja, ele sempre permitiu, sempre respeitava, porque existia ali a minha mãe é o meu maior referencial de cristã, de pessoa cristã, de Cristo. Para mim, uma carta viva, a minha irmã também, meu irmão, aqueles que foram se convertendo. Então, eles me ensinavam o cuidado que o meu irmão tinha com a família e tem até hoje com a família, o cuidado que minha irmã tem com a família, com as pessoas, a entrega deles. Então, isso foi me mostrando quem era Deus. E mesmo em meio a todos os lugares que eu estava, sabe, literalmente vinha aquelas irmãzinhas, bem no estereótipo. Aquela irmãzinha do coque, que vinha, me entregava ali uma literatura e colocava assim o dedo na minha cara e dizia assim: olha, Deus tem um plano na tua vida e o teu lugar é no lugar ao lado da tua família. E eu sabia que minha família era cristã. E aí depois que essas irmãzinhas saíam, eu falava: gente, esse povo crente é muito louco. Mulher nem me conhece e vem colocar o dedo na minha cara. E eu ficava assim indignada, porque eu achava que eu estava no lugar certo. Porque ali eu estava servindo Deus de alguma forma, na minha concepção. Eu estava ali, eu estou aqui nessa religião, que era uma outra religião oriental, e eu achava que eu estava no lugar certo, porque eu estava servindo, eu acreditava fortemente, eu estava ali seguindo carreira, eu morava na igreja, e eu achava, e eu não acreditava que Jesus era o meu Salvador, que Jesus era o meu Senhor. Eu acreditava que o outro Deus era o meu Deus. Então, essa construção da minha família e dos amigos que são amigos até hoje, aqueles que, como a palavra diz, né, que uns vão lá plantam, outro regam, mas quem dá o crescimento é Deus. E no Isso é muito evangelho legal. é justamente isso. Às vezes a gente vai ali, vai semear na vida das pessoas em amor, né, mostrando ali, apresentando Cristo, o verdadeiro evangelho simples e puro, principalmente com a nossa vida. E aí vai ter outra pessoa que vai fazer o apelo e ela vai aceitar. Exatamente. E aí depois vem outra e vai consolidar essa pessoa, vai discipular. E quem vai ali produzir o crescimento é Deus, porque é para a glória dele, não é a nossa glória. E é tudo no tempo dele, E é né? tudo no tempo dele. Porque assim, quanto tempo, né, eu levei para entender isso? E interessante que nos maiores momentos da minha vida, quando eu mais precisei, quem eu chamava era o Deus da minha família. Olha Eu só. lembro que, acho que foi no carnaval de 2003, por aí, eu passei a quarta-feira lá de cinzas, estava bem cansada, estava numa praia lá na cidade onde eu morava, que eu morava em Natal. E aí eu lembro que numa quarta-feira de cinzas a gente estava numa casa de praia. E eu falei assim para todo mundo: olha, eu preciso muito, eu não era convertida ainda, eu preciso muito tomar um banho de mar, vamos lá, eu quero tomar um banho de mar. E ninguém queria ir. Aí chegou na hora uma das nossas amigas, eu chamei: olha, vamos lá comigo na praia rapidinho, só para dar um mergulho e a gente vai embora. Aí ela aceitou, a gente foi. E a praia, ela, tipo, tava secando, ou era enchendo, eu sei que no momento que mais começa a puxar. E aí eu dei 3 mergulhos, no terceiro mergulho eu não consegui voltar. E aí tinha algumas pessoas perto de mim, eu dizia: olha, eu não consigo voltar. Eu estava com as pernas fracas, caí num redemoinho, e esse redemoinho me levou para alto mar. A minha amiga não viu, ela estava sentada na praia e não me viu sendo arrastada. Conclusão, fui parar em alto mar, comecei a me afogar, subia, descia, comecei a sentir aquela pressão forte no peito e entendi, é agora, eu vou morrer. E aí eu lembro que um dos mergulhos que eu
afundava e subia, eu olhei para o céu e vi aquele céu brilhante e eu lembrei do Deus da minha mãe. E Olha aí eu só. falei assim, Jesus, me perdoa. Eu só consegui pedir perdão para ele. E assim, poucos, não tenho muita noção de em quanto tempo isso aconteceu, mas eu ouvi uma voz de uma pessoa dizendo, calma, não me pega, deixa que eu te pego. Era um salva-vidas que estava na mesma coisa que eu, ninguém queria sair, de repente ele falou, vou passear na praia. Caminhar na praia, e ele foi a única pessoa da praia que me viu. Ele estava de férias naquele lugar, um salva-vidas, e ele me viu lá em Alto Mar, e ele foi lá e me salvou. Olha só. E assim, foi uma experiência que eu lembro que quando eu estava no período da conversão, onde eu estava ali naquele atrito de entender que Jesus realmente ele é o meu Salvador, porque eu tinha assim, aprendido outra coisa. E eu lembro que a minha amiga, que é a pastora Amanda, ela me discipulou, e eu lembro que ela falou assim, lembra quando tu estava morrendo afogada? Quem foi que te salvou? Quem foi o nome que você clamou? E ela começou a me trazer. E tudo isso foram partes de construções, de experiências que eu tive com Deus e que foram ali me dando certezas, tirando incredulidade. E eu comecei a caminhar com essas pessoas. Eu decidi, não, agora eu quero caminhar com pessoas que creem mais do que eu, com pessoas que sabem mais do que eu sobre o Evangelho, porque eu quero esse Jesus. Então, daí por diante, tudo que minha mãe convidava e tudo, eu me converti na Assembleia de Deus. No momento assim terrível da minha vida, minha irmã me convidou para um círculo de oração. E lá, através do louvor, eu fui tocada profundamente, me converti. Depois que eu saí de lá, caiu a ficha, eu dei gargalhadas. Meu Deus, agora eu sou crente. KKK, falei com uma amiga minha. Mas depois Deus começou a trabalhar, foi um processo. Um processo porque muitas vezes a gente acha, né, que se converteu no passe de mágica. Pum, agora tu tá totalmente transformado. E não é assim. Aí que vem, né, o Agora que processo. começa a construção, né? A boa obra que ele inicia em nós é até o último dia do nosso suspiro, né? E Exatamente. daí a gente vai dando o quê? Vai dando lugar, vai aceitando, desce a casa do oleiro, literalmente, para que ele nos quebre e nos faça de novo. É bem aquela história, né? O Senhor, Sim, ele tá batendo a porta do teu sim, coração o tempo o inteiro. tempo inteiro, mas ele não vai invadir. Ele jamais vai invadir. Por quê? Porque ele espera tu Uhum, abrir, né? E é bem isso. E quando a gente abre a porta do nosso coração para sim, ele entrar, aí ele entra e faz tudo novo na sim, nossa vida, né? sim. Mas que história impactante, hein? E foi Que assim, a gente resume porque, gente, uma hora é muito pouco, né? é verdade. Mas a gente tenta resumir e eu abri isso aqui, está sendo libertador para mim também, porque eu sempre tinha um bloqueio em relação a compartilhar os meus testemunhos. E eu entendo que o nosso testemunho não vai salvar a tua vida, não vai salvar a minha vida, mas ele vai edificar a nossa fé. Ele vai testificar, ele vai mostrar o poder e a glória de Deus através da nossa vida. O quanto Deus se importa com a nossa dor, o quanto Deus se importa com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós vivemos e a importância que tem em relação a não desistirmos de um amigo, da família, mesmo que seja algo improvável, porque eu sou improvável. Eu estar aqui, eu sou uma improvável. E com certeza tua mãe, tua irmã oraram muito por Muito, ti, né? muito, muito Às mesmo. vezes o orar, a gente acha assim, ah, eu tô orando, não tá acontecendo nada, tá cada vez Uhum. piorando mais, né? A gente Sim, vê assim, ó, que a tua oração parece que tá em vão. E na sim. verdade o Senhor tá trabalhando Agora, e uma hora exatamente. ele vai virar, né? E aí eu Vai fico colocar pensando, pessoas. E aí eu fico pensando, né? Imagina, no carnaval daquele ano, o quanto que minha mãe, minha irmã, meu irmão oraram tanto por mim, para que Deus me guardasse, porque eu estava ali numa praia, no meio de um povão, fazendo tudo que não prestava. E eu quase morri afogada, eles souberam só depois. E imagina, eu tenho certeza que a oração da minha mãe, Deus ouviu e me alcançou ali naquele dia. E aquele afogamento foi um Foi propósito um ali para que propósito. tu te desse conta, né? E a partir dali, assim, muita coisa aconteceu. Tipo assim, a partir daquele momento, coisas aconteceram dentro de mim que eu comecei a perder o desejo de estar onde eu estava. Primeiro porque eu lembro que eu queria seguir a carreira de seminarista para ser lá, no caso, é ministro e ministra e não pastores. E aí eu ia seguir carreira e naquele período
o seminário feminino acabou por questões internas e eu me entristeci. Então, houve todo um trabalhar, eu creio nisso, houve todo um trabalhar e eu entendi, eu não me sentia mais pertencente àquele lugar. Em seguida veio o afogamento. E aí, então eu pensei, realmente eu não quero, eu não estou no lugar certo. Só que quando eu saí desse lugar, eu me aprofundei no comunismo e eu comecei a não crer mais em Deus. Entrei também para o ateísmo, a desacreditar de muitas coisas e eu comecei a falar, não, eu não quero mais saber de religião, não quero mais saber de Deus. Existiam muitos processos dentro de mim, porque eu tive depressão desde a infância, nesse período eu tomava remédios controlados também. Então, foram trilhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo que hoje eu entendo que todas as coisas cooperam. Quando a palavra diz, né, que todas as coisas cooperam para o bem Eu daqueles creio muito nisso. que foram chamados segundo o propósito de Deus, que amam a Deus. E no fundo, Deus sabia o quanto que eu o amava, mas eu não o conhecia de fato. Então, ele veio se revelando a mim através dos meus sofrimentos. Então, eu creio muito que existe beleza no sofrimento, existe beleza no luto, existe beleza, porque lá no abismo, eu até separei ali o Salmo 139 que fala muito sobre isso, né? No abismo, nas Não trevas, tem como fugir. aonde a gente tenta fugir, se esconder de Deus, lá ele está e lá ele se mostra para nós. E o teu testemunho fala muito assim e comprova, né, que o Senhor ele escreveu a nossa história, Sim. né? Antes mesmo de nós existirmos, ele escreveu e na eternidade está tudo. Só que a gente só acessa esse lugar, né? Sim. Quando a gente se entrega para ele. Sim. A gente só vai viver o propósito, né, pelo qual nós estamos aqui, quando nós encontramos ele e abrimos o nosso coração para que ele possa nos levar, né, e nos direcionar aonde é mesmo o que ele escolheu para nós. E enquanto a gente não consegue descobrir esse propósito, existe um vazio sempre. Sim. E a gente vai buscando em outras coisas, né? Sim. E eu ia te perguntar, né, se você passou por algum momento difícil na sua vida, né? E que você viu a mão de Deus. Esse aí, tu viu a mão de Deus ali te retirando através Sim. daquele rapaz, né? Do bombeiro, né? Sim. Do salva-vidas. Mas assim, tu teve algum outro desafio? Eu sei que tu teve outros Sim. desafios aí bem sérios na tua vida, né? Sim. Que é um milagre, né? Como tu Sim. diz, eu sou um milagre. Que tu viu a mão de Deus, tu pode compartilhar com a gente? Posso. Eu vou compartilhar bem na área da saúde, que foi uma área que eu fui muito atacada, assim, sofri muito. Eu até anotei aqui para não esquecer, mas eu fiz 8 cirurgias, fiz várias transfusões de sangue para me manter viva, além das cirurgias também, em momentos diferentes. Tive trombose, edema pulmonar agudo, várias pneumonias, Covid 2 vezes, a depressão desde a infância, né? Tentei suicídio várias vezes, fiquei internada em casa de saúde mental também. E em todos esses momentos, eu pude sentir o cuidado de Deus de uma forma, assim, sobrenatural. Eu tenho experiências, assim, com Deus desde o início da minha conversão, desde um osso que crescia no meu pé e através de uma oração o osso voltou para o normal na mesma hora, voltou para o lugar. Compartilha isso conosco. Sim, eu estava, acho que eu tinha 2 anos de convertida e eu estava numa conferência do Espírito Santo, da igreja que eu congregava na época, e eu lembro que o profeta lá que estava pregando, que ele até era também professor, e aí ele na hora fez a oração, olha, você que está sentindo dor agora, que tem algum problema de saúde agora, vem aqui que eu vou orar por você e tal. E aí eu olhei assim, meio com vergonha, eu falei assim, quer saber, o meu pé estava explodindo de dor, e aquele osso saltando do lado direito. E aí eu fui lá e pedi, mostrei para ele sobre o meu pé, ele viu, ele estava, você crê? Eu falei, eu creio. E aí ele orou, e ele disse assim, quando ele foi orar, olha, o osso ele vai voltar aos poucos para o lugar. Só que o osso, quando ele fez a oração, primeiro a dor foi embora imediato e o osso voltou na mesma hora.
voltou para o lugar. E eu saí de lá com o pé completamente curado. E eu nunca mais esqueci disso. Foi uma experiência de Milagre milagre instantâneo. instantâneo que eu tive. Como também eu tive o milagre da cura em relação os momentos de debilidade de saúde, né? Por exemplo, quando eu descobri aos 37 anos a respeito dos problemas, eu fiz 2 cirurgias cardíacas de porte muito grande. E eu descobri aos 37 anos esse problema nas válvulas do meu coração. E eu, assim, queria que Deus me curasse da mesma forma que ele colocou o meu osso do pé no lugar. Só que aí foi uma experiência diferente, porque Deus, ele me curou através da cirurgia. Sim. Por isso eu estou aqui. E são coisas muito conflitantes quando nós recebemos, cadê o teu Deus? Por que ele não te cura? Por que tu tem que fazer cirurgia? Deus pode te curar agora. Deus pode. Mas eu lembro muito bem que Jesus, ele nos deixou um alerta. Falou assim, olha, no mundo vocês terão aflições, vocês passarão por enfermidades, vocês passarão por dores, por traição, por decepções, vocês passarão por luto, por todas essas coisas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci a morte, ele venceu a morte. Então, assim, aqui, tudo isso que nós vivemos aqui é passageiro, é tudo passageiro. Então, o que acontece? Sendo passageiro, se eu estou com os olhos fitos, né, em Cristo, se eu entendo isso, olha, ele está me permitindo passar, mas ele está comigo. Então, eu tinha sempre isso, por isso que eu nunca me afastei do evangelho. Porque mesmo passando por todas essas dificuldades de quase morte mesmo, onde ali a minha família era muito afetada, onde tudo, as pessoas ao meu redor eram afetadas, onde eu pensei que realmente eu ia morrer. E eu lembro que em todos os momentos Deus ele esteve comigo, onde eu estive muito abatida, onde coisas aconteceram entre as entrelinhas, né, que a gente não espera. E eu vi Deus o tempo inteiro. Coisas assim, surreal, que eu quase morri em UPA por inexperiência de um médico, porque a minha saturação estava alta e eu estava ali tendo um edema pulmonar agudo e ele disse que eu estava com ansiedade. E se eu não tivesse arrancado tudo e saído correndo para outro hospital, eu iria morrer em 20 minutos. Então, assim, são coisas que eu vejo o cuidado de Deus e que não dá para você parar e ficar perdendo tempo com as coisas que vão acontecendo no meio do caminho. Eu sabia que ali eu tinha que fazer alguma coisa. Então, eu não tinha tempo para ficar batendo boca com o médico, e sim, eu tinha que salvar minha vida. De alguma forma, eu tinha que fazer algo para me manter viva. Então, são uma das coisas. Mas uma coisa muito importante, que quando foi na última cirurgia que eu fiz, que foi em 2023, eu fiz a última cirurgia, é, foi um intervalo de tempo muito curto, quando eu coloquei as primeiras válvulas do coração. Eu tive hemorragia, em todas as cirurgias que eu tive, que eu fiz, eu tive hemorragias. Eu passei por situações de ter que ser reoperada. E isso não dá para contar agora, senão vai se estender muito. Mas nessa última, eu estava tão cansada da minha trajetória de tantas enfermidades que eu falei assim: Deus, me leva. Eu não quero mais. Não quero mais passar por isso. Não quero mais passar por todo o processo de ser aberta, de toda a dor, de tudo aquilo, de causar dor para minha família, para os meus amigos. Me leva, Deus, eu não quero mais. E eu tive lá situações onde Deus usou pessoas e para orar por mim e tudo, mas eu lembro que eu fiz uma oração, né, que foi essa assim: Deus, me leva, eu não aguento mais. Conclusão, quando eles abriram e para colocar as outras válvulas, que eu tinha válvulas biológicas de bovina e suína, e aí o que acontece? Eles trocaram essas válvulas por metálicas. Quando eles viram, criou uma película, houve uma rejeição do meu coração e eles criou tipo uma queloide no coração. Eles tiveram que fazer essa raspagem. Quando fizeram a raspagem, meu coração não voltou. Então eu saí de lá com um marca-passo externo. E nesse período de UTI, onde eu fiquei com esse marca-passo externo, eu tive 4 paradas cardíacas. Eu tive a experiência de morrer. E eu me lembro que na primeira parada cardíaca era como se eu estivesse caindo de paraquedas. Foi uma sensação assim, surreal, que eu me lembro, mas depois eu só lembro de ter escutado alguém chamando minha voz. É quando eu estava voltando, eles conseguiram arrumar um marca-passo. E meu coração hoje ele é dependente desse marca-passo. E eu aprendi, e eu pedi muito perdão a Deus. Deus, eu pedi que o Senhor me levasse.
E a gente quer muitas vezes controlar, né? A gente acha que não vai suportar. Exatamente. Mas ele nos dá a condição de suportar quando nós confiamos nele. É a dependência, A né? dependência total. Então, assim, queridos, queridas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você colocar realmente a sua dependência, sabe? Assim como você passou pelo luto tão sequencial, talvez eu não suportasse, porque cada um não tem como a gente mensurar, não tem como a gente comparar a minha dor com a tua dor, Claro. porque quando se fala em empatia, fala em se colocar no lugar do outro, não tem como. Empatia não é sobre isso. Empatia é sobre você ter compaixão da dor do outro. Compaixão. É você Exato. ser compassivo, é você entender, porque você não tem como, humanamente falando, de Se colocar, sentir né? a dor exata do outro, mas tem como você se compadecer. Porém, para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus e que creem, o Espírito Santo, ele nos permite, em momentos específicos e com propósito, de sentir mesmo a dor do outro. É para quem crê. Magda, olha só. Estamos com alguns comentários aí. Bom dia para todos que estão nos acompanhando. Tem muitos comentários Depois aqui, dessa história, né? muitos comentários. Desde o começo do programa já tem bastante gente assistindo aqui. A Magda Félix, deixa eu só ver como é que está o áudio aqui, se está ok. Eu vou falar mais perto aqui para ficar melhor. A Magda Félix deu bom dia, pedindo para as pessoas interagirem, curtirem, compartilharem. A Eliana Mello desejando sucesso para as Amém. amigas. A Claudete Santos dando bom dia. Ah, que legal. Aqui quem mais? A Claudete dizendo que Deus abençoe vocês. A Duda Rosa dizendo glória a Deus. A Juliana Belchimol dizendo momento maravilhoso. A Eliana Mello também dando glória a Deus. Claudete Santos dizendo que Deus é bom. E aqui a Duda Rosa, está tudo muito lindo, minhas irmãs. Deus use cada uma de vocês para nós edificarmos essa manhã. E chamando a Karina Rosa para participar. A Chayene Vargas dando bom dia. No início, o desejo da Magda para escrever o livro dela. Pediu para ela contar, né? Vocês pediram a interatividade dela, já mandou uma Amém. pergunta aqui. Isso. Florescer no deserto, tudo a ver, inclusive com o nome do programa. Verdade. Mais aqui a Karina Rosa também dando glória, Claudete Santos dando estão lindas, parabéns, está tudo lindo. A Marta Oliveira dando bom dia. Aqui eu não vi o nome da pessoa, que só tem uma sigla, FRD, dando parabéns para Patrícia, vocês estão lindas. Jô Souza, lindas, abençoadas. A Cláudia Kiefer, Clarice Kiefer, que coisa linda, mulheres maravilhosas. Magda tem se tornado uma referência para mim. Que bom poder estar caminhando ao seu lado, uma mulher preciosa, posicionada assim. Quem mais aqui? Tem bastante comentário. A Patrícia Fernandes, amiga vencedora em Cristo. Diene Freitas, louvado seja Deus. Karina Rosa, poderoso testemunho. Aqui quem mais? Amanda Rosa, dizendo que ama muito vocês. A Karina Goulart dando bom dia também aqui. E a Juliana Fogaça. Vejo duas lindas flores que florescem no seu propósito. Muita gente interagindo. Que lindo. Já agradecer. Gratidão aí. Exatamente. Como é bom. É uma belíssima estreia, já com muita verdade. gente assistindo ao vivo o programa. Coisa boa. Linda. E como ela falou para te falar do livro, eu queria que tu falasse para mim o que significa para você florescer na fé. Porque o nome do nosso programa é Florescer, né? O que significa para ti florescer na fé e como que isso se reflete na tua jornada de vida? Sim. E aí tu fala do teu livro. Sim. Eu acho que é um momento propício mesmo para falar do livro. Vou mostrar até a primeira edição, que ainda foi com outra editora. Depois vou mostrar a primeira edição.
Isso, mostra aí. Para aí foi que a- eu coloco ali Que na... foi a primeira, Daqui que eu vou colocar aqui. foi a primeira edição. E essa aqui é a edição que foi Aqui, Eduardo. 2024. Acho que dá para ver. Deixa eu ver se eu botar na geral da Reflex, É, naquela dela tá mas na minha aparecendo tá agora. aparecendo, tá aparecendo aqui bem. dá para Então aparecer. E a história desse livro, ele nasceu bem dentro de uma das minhas cirurgias que eu fiz. Foi o ano de 2019, onde eu me internei para fazer a cirurgia do coração e eu passei por uma bateria de exames. Eu passei, acho que, 40 dias internada. Fiz vários exames até eles chegarem à conclusão de que, como eu tinha um quadro hemorrágico inexplicável, e eles falaram, olha, depois que fizer a cirurgia do coração e precisar tomar anticoagulante, a gente não vai conseguir conter essa hemorragia. E então eu fui transferida de hospital, isso foi no Rio de Janeiro, e lá nesse outro hospital que era especialista na cirurgia de histerectomia, né, ginecológica, obstetrícia, e lá eu fui submetida a fazer essa histerectomia. E lá nesse local, Deus falou comigo. Ele me deu uma ordem, me deu uma palavra específica e falou para mim que ele me deixou viva e que quando eu voltasse eu escreveria um livro. E lá no hospital, ele me deu o nome do livro, que foi No Deserto Floresça, que é justamente esse livro aqui que ela falou. No Deserto Floresça e o Poder da Vulnerabilidade. Porque assim, eu fiquei internada, gente, várias vezes. Quando você fica internada, principalmente em estado grave, coisas assim, você fica totalmente vulnerável. As pessoas te limpam, elas te dão banho, elas te dão comida, elas te olham o tempo inteiro, elas te acordam de madrugada. Existem aqueles profissionais que são sensíveis, aqueles que são totalmente insensíveis, que, enfim, cada um dá aquilo que tem dentro de si. E é uma coisa também que Deus construiu em mim em relação à saúde, no geral, não só a pública, a privada, tudo. E eu tenho já um livro em andamento sobre isso, para falar sobre o sistema da saúde, né, no geral, sobre os profissionais, não só a logística, mas o quanto que é importante a saúde emocional das pessoas que trabalham com quem está ali doente. Porque ninguém quer estar internado, né? Ninguém quer estar ali é, exposto, vulnerável o tempo inteiro nas mãos de pessoas que você nunca viu na vida para cuidar de você e tem ali toda a autonomia para fazer o que quiser contigo. Sim. Então, eu vivi muitos processos como esse, de estar internado de 20, 30, 40 dias em hospital direto, extremamente cansativo, com meu esposo ali. E eu via o quanto que isso era doloroso, de não ter mais veia, de ter que, enfim, de medicações fortes, de se submeter a tanto estresse, a esperas, a erros, muitas vezes, erros não reconhecidos, em compensação também outros profissionais, até de área da limpeza ou da dieta ali, de ter uma sensibilidade, não ser o profissional da saúde, mas profissionais diferentes. Então Deus ele foi ministrando ao meu coração de várias formas, aí ele me deu uma ordem. E eu falei assim para o meu esposo, eu disse para ele, olha, Deus falou para escrever um livro e é assim assado. Aí ele disse, olha, Deus falou, então faz. Só que a gente não tinha nada, eu não tinha um centavo, a gente não tinha um centavo, a gente estava naquele processo. Fiz a cirurgia, voltei para Natal, né? A gente estava no Rio, voltamos para Natal. E lá eu fiquei 3 dias e 3 noites cirurgiada. Falei, ó, eu vou sentar aqui, só me deixa. E ele me ajudava, né? Levava medicação, lembrava a hora de levantar, sempre me ajudando ali, cuidando de mim. E em 3 dias e 3 noites eu fiz o livro. Meu Deus. E que foi esse aqui, a primeira edição. E aí começou, né? Tá, primeiro livro, o que é que eu vou fazer agora? Vou ver se alguma editora quer publicar meu livro. E todas elas fecharam as portas para mim. Todas disseram assim, olha, a gente só publica livros de pessoas famosas e tal. E eu era uma pessoa que não era conhecida. Primeiro livro, uma pessoa não conhecida. E então eu fui buscando, né? improvável. E aí eu conheci uma editora em João Pessoa, que era uma editora independente, assim como eu, que era uma escritora independente. E em 3 meses esse livro ficou pronto. Tá, pagar. Como é que a gente vai pagar? Não me perguntem como, mas Deus proveu. Pagamento da editora, pagamento de tudo. E aí tá, e agora, onde que eu vou imprimir esses livros, fazer a impressão dos livros? E lá onde eu morava tinha uma gráfica muito famosa e de excelente qualidade.
E aí eu fui lá fazer o orçamento. E quando eu cheguei lá, ele me mostrou, né? Sentei lá, fui muito bem atendida. E ele falou assim: olha, são esses. Aí eu disse: senti Deus bradar. 1000 livros. E aí quando eu falei para ele: olha, eu quero fazer 1000 livros. Aí ele olhou assim para mim: 1000 livros? Você já publicou antes? Eu falei assim: não, é o primeiro livro. Ele: nossa, como você é corajosa. Eu falei para ele: olha, Deus mandou. Fé ousada. Fui ousada. Deus mandou, que eram 1000 livros. Conclusão, Deus preparou, conheci uma pessoa, através de uma conexão, conheci uma pessoa que tinha um projeto de mulheres, como Florescer, e ela ia fazer o primeiro evento presencial, um evento muito grande, no melhor lugar da cidade onde a gente morava, que era lá em Parnamirim. E ela me convidou: você quer lançar o seu livro lá? Você não vai pagar nada. Olha só. E eu lancei o meu livro lá nesse evento de mulheres. E Deus proveu. Eu sei que em média foram 10 mil reais, mais ou menos, de custo, e não sabemos, mas Deus proveu tudo, pagamos tudo à vista. De forma sobrenatural. Até hoje, assim, a gente, como? E mais, eu lembro que a gráfica, ela ainda me enviou 300 livros a mais. Isso foi o lançamento, acho que foi 11 de novembro de 2019. Ok. Dia 1º de dezembro foi um lançamento assim incrível, foi tudo maravilhoso. E aí vieram muitos convites para 2020, viajar, ir para alguns lugares, levar o livro, palestrar, pregar, em muitos lugares levando os livros. 1º de janeiro de 2029, na rompida do ano, eu passei muito mal, fui levada às pressas ao hospital. Meu pulmão encheu de líquido e aí eles entenderam: não, vai ter que operar o coração. Não, já passou aí a fase da cirurgia da esterectomia, vamos agora fazer do coração. Me programei, viajamos em fevereiro, e aí ficaram assim, a multidão de caixas na minha casa de livros, e eu ia, quando retornasse, iria começar então a vender os livros, fazer os lançamentos. Levei bastante livro para o hospital, porque eu sabia que eu ia abençoar pessoas lá. Eu escolhi levar mais livros do que roupa, do que outras coisas, inclusive. E eu creio que foi um propósito de Deus também. Só que aí quando eu estava lá com tudo pronto, fiz cateterismo, fiz todos os exames, tudo de novo. Cirurgia marcada, aí começou. Covid-19, pessoas morrendo, lockdown, todo mundo em casa, ninguém sabe o que é. Cancelaram as cirurgias, voltei para casa. Muito ruim do coração. Se eu pegasse o Covid, eu poderia morrer, porque o meu coração não suportaria. E aí foi uma decisão assim bem. Eu decidi, todos aceitaram, e de repente todas as cirurgias foram canceladas, voltei para casa. E aí começou todo o processo. Foram pneumonias, foi Covid, e quando eu cheguei em casa, que eu vi aquele monte de livros, eu falei assim: Deus, e agora? A gente não sabe quando isso vai acabar. Eu não sei nem se eu vou sobreviver a isso e esses livros. E aí eu fiquei: tá, mas o senhor falou, tá falado, vamos ver o que vai acontecer. E foi bem no período que começaram as lives, né? O pessoal fazendo culto, fazendo lives no Instagram, live. E alguns missionários me procuravam, porque tinha lá no meu Instagram, falando sobre o livro, perguntando se eu poderia doar livros para eles venderem os livros nas lives e transformar aquele recurso em cesta básica, em remédio, para ajudar as pessoas. E então eu comecei a doar esses livros de caixa, assim, de muitos livros. Doava para pessoas, doava para amigos meus, para a igreja que estavam passando por dificuldade, para pessoas que eram autônomos e estavam ali passando dificuldade. Então eles vendiam esses livros o preço que queriam, pegavam dinheiro, pagavam conta de luz, pagavam aluguel, compravam remédio, compravam comida, e eu fui entendendo o propósito de E tudo ele foi aquilo. um canal de bênção Foi um aí na canal de vida de bênção, outras pessoas. porque não é Que sobre mim. incrível isso. Esse livro não é sobre mim. E é uma linguagem simples, não tem teologia, não tem nada de eloquência, é uma linguagem simples. 12 ensinamentos, são 12 capítulos de coisas que Deus foi me ensinando ao longo dessa minha trajetória. Eu conto parte de meu testemunho também, de algumas coisas nele, mas o alcance que ele tem tido, assim, de uma proporção. Fiz parcerias com uma amiga minha, que ela é tradutora, inclusive ela traduziu ele para o italiano, em breve ele vai estar em italiano também. Que benção. Que ela tem uma empresa de tradução e ela comprou o livro a minha custo, preço de custo, e ela presenteava as pessoas. Então, através dela, esse livro rodou vários países.
porque ela enviava para Itália, para Suíça, para vários países, Portugal. E esse livro ele está em todo o território nacional, até nos ribeirinhos, e ele está em vários países. E na mão assim de pessoas bem influentes também, que já foram recebendo através de outras pessoas. E os testemunhos que eu recebo de pessoas que não são cristãs, de pessoas que são cristãs, de pessoas que mandam mensagem, olha, eu estou lendo pela 5ª vez. Eu faço meu devocional com ele. E eu vejo, gente, isso não é sobre mim. Isso é sobre ele. Existia um propósito. E o quanto o livro, né, é Sim, uma grande uma grande ferramenta ferramenta. para edificação, para Uhum. cura, Sim, para tudo na vida das pessoas, né? exato. Eu creio muito que Deus tem levantado nesse tempo pessoas, e eu vejo isso muito aqui no Rio Grande do Sul. Como tem pessoas que têm se levantado como escritoras, que estão ali com seus testemunhos, assim como eu, como você, que tem um testemunho incrível, que Deus tem levantado nesse tempo para isso, através da escrita. O livro vai entrar ali onde uma Bíblia não vai entrar, Exatamente. onde a Patrícia não vai entrar, Uhum. onde eu não vou ter voz, mas o meu livro vai chegar. E é uma história real, né? Sim, Uma história de superação, de Uhum. desafios, de superação, mas uma história de vitória, né? Sim. Uma história que tu traz ali o que foi realmente que te impulsionou, né? A se curar, né? sim, Porque hoje a gente vê diante de nós aqui, né? Uma mulher curada, sarada em Deus. E aí eu quero que tu fale de que maneira a comunidade cristã, tá? De que maneira a igreja tem sido importante para o teu crescimento. Porque a gente ouve muito, né, Magda? As pessoas dizerem assim, eu acredito em Deus, eu não preciso ir na igreja. Né? Eu tenho relacionamento com Deus em casa e eu não preciso ir para a igreja. Né? E, na verdade, nós que caminhamos com Cristo e entendemos na palavra que o congregar, ele é um mandamento, sim. e o congregar é aquela comunhão entre os santos que estão ali juntos buscando, né? Porque nós não somos santos, Verdade. não somos perfeitos. O nosso pastor não é perfeito, né? Uhum. As pessoas que estão ali não são perfeitas, são Sim. gente, mas que estão ali buscando melhorar a cada dia, buscando conhecer esse Deus, ser transformada por ele, né? Sim. Então, que impacto a igreja faz na tua vida, fez, né? Durante esse tempo, assim, que tu congrega, né? Que tu caminha Sim. com Cristo. Eu gosto muito de comparar uma fogueira. A fogueira, ela começa ali, ela é incendiada, e aí tem ali as brasas, né? Que ficam ali, que mantém a brasa acesa, é o que mantém a fogueira. E aí, se a gente tira uma brasinha da fogueira, ela vai ficar acesa ali por um tempo. Mas aí depois ela começa a se apagar, porque ela está longe da fogueira. Exatamente. E eu entendo que essa caminhada com Cristo é sobre isso. Ninguém sobrevive sozinho. Ninguém caminha sozinho. A própria palavra diz que temos que andar em dois. Porque quando um estiver fraco, quando cair, o outro está ali para ajudar a levantar, para estar fortalecendo. Como você disse, o congregar é bíblico. Né? O apóstolo Paulo fala, olha, suportem-se em amor. Né? Deus, ele não veio para aqueles que são perfeitos. Até porque não vai existir. Ele veio justamente para aquele que é podre mesmo, como eu era. Para aquele que é rebelde, para aquele que é mentiroso. Jesus veio para esses, veio para mim e para você, porque a gente não é flor que se cheira, hein? Sem Deus a gente não vale um bombom. É verdade. Né? Somos frutos do pecado ali, né? Desde o Jardim do Éden, eu sempre gosto de trazer, né, a criação, porque Deus, no início, éramos perfeitos, porque fomos feitos criados à imagem e semelhança de Deus antes do pecado, mas depois do pecado, a humanidade, tudo se corrompeu, não só nós seres humanos, mas toda a terra foi alcançada pelo pecado e por isso que tem tantas coisas, por causa do pecado. Porém, Cristo, ele veio para nos religar a Deus. E as consequências do pecado, eles permanecem. A gente vai passar, só que passando com ele é diferente. Então, eu penso assim, que as pessoas querem chegar no hospital e encontrar todo mundo saudável. E a igreja é um hospital. A igreja é hospital, é hospício, é presídio. A igreja é tudo isso. São pessoas imperfeitas, que ali elas vão ser moldadas, vão ser transformadas, vão ser curadas. Eu costumo dizer que o que
que eu acho que talvez a gente fale sobre isso depois, mas o versículo que ele sempre salta dentro de mim, são dois, na verdade, um que está lá em Filipenses 4:8, que fala sobre aquilo que nós pensamos, né? Fala para a gente pensar em tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que, enfim, tudo aquilo que é louvável. Nisso a gente tem que encher o nosso pensamento, sobre pensar as coisas do alto. E a igreja é esse lugar da gente aprender a pensar direito. Né? Claro que existem lugares que têm bons pensamentos, que são coisas construtivas, mas você pedir a Deus para ter os pensamentos dele, né? A palavra de Deus fala para a gente pedir sabedoria, ele nos dá de forma abundante. Então, quando a gente começa a conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus, a gente vai entender que aquele meu irmão, aquela minha irmã, que ele faz isso não é porque ele quer se vingar ou porque ele quer me atingir, mas é porque ele está ali com problema, porque ele está ali ainda no processo de aperfeiçoamento em Cristo Jesus. O Espírito Santo está trabalhando e cada um, como você disse no início, cada um tem o seu tempo. E aí a gente começa a entrar naquela palavra, suportem-se em amor. Né? Suporte, você que sabe mais, compreenda, né, aquele que sabe menos. Aceite, respeite, ajude aquele que sabe menos. A palavra fala isso. Não se ensoberbeça, né? Então, a gente precisa ter muito esse cuidado. E também o que a própria palavra diz, que no meio da igreja tem o joio e o trigo. Exatamente. Então, existem aquelas pessoas que estão na igreja, mas elas não são de Deus. Que falam de Deus, mas não são de Deus. Exatamente. Que não tem fruto nenhum da eternidade. São secas, né? São secas. Mas nós não vamos fazer essa colheita, essa divisão. Quem vai fazer é o próprio Deus no dia do juízo. Então, cabe a nós amar. E, na verdade, a gente precisa enxergar Cristo no outro, Sim. né? Eu estava escutando o testemunho da pastora Jennifer e ela disse que ela foi abusada e ela precisava perdoar o abusador. Sim. E aí ela encontrou o abusador dela na igreja. Olha só. E ela olhou para ele e ela ouviu, né, a voz do Espírito que disse: olha para ele e enxerga eu nele. Então, é isso. E ela disse que o perdoar aquele homem não foi uma coisa simples, foi um processo. Mas ela começou a buscar olhar para ele e enxergar Cristo. E é isso, né? É esse olhar que a gente tem que ter de não ficar julgando, né? Mas de enxergar Cristo em cada pessoa. Muito bom você tocar nesse assunto, porque eu passei pelo processo do perdão também, que foi onde a comunidade cristã, estar em Cristo, fez a diferença na minha vida. Porque a gente tem o costume lá fora de dizer assim, não, eu não perdoo ninguém, quem perdoa é Deus. Só Deus que perdoa, né? A frase que a gente usa muito lá fora. E dentro da igreja também tem muita gente que usa, porque não entendeu o sentido do perdão. Não tem como a gente ser cristão e não perdoar. Primeiro porque nós somos frutos do perdão. Por meio de Cristo, que mesmo ele sendo 100% Deus, ele se fez 100% homem, veio pelo ventre, nasceu sem pecado, e ele viveu sem pecado, sofrendo todas as tentações, sendo traído, sendo caluniado, sendo perseguido, e ele andava em amor e perdão, sendo 100% homem. Porque esse que perdoava e que fazia tudo isso era 100% homem. E ele nos mostra ali que é possível. Sim. Porque ele era 100% homem, ele disse, olha, nos deixa um modelo, né? Nos deixa um modelo. E nos deixa, olha, perdoem, se vocês querem ser perdoados pelo Pai, perdoem. Então, é um mandamento. A gente não tem escolha. O perdão, ele não é um sentimento. E eu lembro que, dado o momento da minha caminhada, eu passei por uma situação muito forte. Eu não vou falar aqui por vários motivos, mas que eu achava que eu era uma pessoa altamente perdoadora, que eu perdoava todo mundo, até eu ter que passar pelo perdão. Nisso nasceu um livro, que é o meu e-book sobre o perdão. Ele, inclusive, está gratuito lá no meu Instagram. Tem um linkzinho, pode ir lá que você recebe ele. É um e-book sobre o perdão. E ele vai ser lançado também, livro físico, numa edição atualizada, e esse vai ser vendido também brevemente. Mas agora ele está ainda ali gratuito. E eu lembro que quando eu precisei, de fato, perdoar, eu decidi não perdoar. Aí o que aconteceu?
o não perdão, ele fechou as portas para mim, para a minha intimidade com Deus. Eu não conseguia falar com Acessar. Deus, eu não conseguia acessar Deus, eu não conseguia. Criou-se um bloqueio e eu decidi, eu dizia, Deus, eu não quero perdoar, eu quero que morra. Olha só. Eu dizia, eu quero que morra, e que morra assim. Eu decidi não perdoar. E eu passei ali por um processo de morte espiritual. Eu quase morri espiritualmente. E foi onde a igreja, o apoio de uma liderança, né, de pessoas que são cristãs, está lhe dando apoio e falando, me lembrando, você tem que perdoar, mesmo sem sentir vontade. Porque o trabalhar é de Deus. O Espírito Santo vai trabalhar. E foi o perdão é uma decisão, né? O perdão é uma decisão. Até o dia em que eu decidi perdoar, nossa, quando eu decidi perdoar e eu perdoei todas as partes, pessoas que conviviam comigo ficaram impactadas. Como você fez isso? É libertador. É isso. libertador. E eu entendi. Meu Deus, saiu um fardo que não era meu. Porque a falta de perdão é isso, né? Sim. Não prejudica o outro. Prejudica Sim. a nós mesmos, porque nós carregamos aquela pessoa. Sim. Eu sempre digo que a falta de perdão, quando eu não perdoo alguém, eu levo aquela pessoa comigo em todos os lugares que eu vou. Eu vou tomar banho, aquela pessoa tá ali, eu vou dormir, eu vou trabalhar. Em todo lugar que eu estou, aquele peso está sobre as minhas costas. Enquanto eu não entender, né? Sim. Que eu preciso liberar essa pessoa. Liberar e me liberar. Uma coisa assim, que é muito importante deixar bem claro é que o perdão é uma coisa diária. Todo dia a gente tem que se arrepender, a gente tem que pedir perdão para Deus. Exato. Porque todo dia nós pecamos, nós pensamos algo, nós falamos algo, nós fazemos algo que provavelmente desagradou a Deus. E nós ferimos pessoas sem que elas percebam. Por isso que eu me especializei em comportamento humano, para justamente entender melhor as pessoas, o comportamento, quando eu entendi a diferença de perfis comportamentais, porque eu tenho um perfil diferente do meu marido, da minha filha, e a gente se machucava muito porque a gente não sabia lidar um com o outro. E quando a gente começa a entender que o meu perfil é assim, mas ele não pode ser uma muleta, eu posso me flexibilizar, primeiro porque eu tenho o Espírito Santo de Deus que me ajuda. A gente vai melhorando, né? A gente vai melhorando. E eu tomei isso como uma missão de vida, de ajudar pessoas. Olha, você se conhece, você é assim. Agora você vai entender que você assim fere muitas pessoas. Da mesma forma que você se sente ferida. Sim. Ou ferido. E é importante a gente entender que a gente fere sem ser intencional, mas também ter feridas que são intencionais. Mas que por trás de toda ação existe uma história. Por trás de todo comportamento tem ali alguma coisa. Com certeza. Alguma lacuna, alguma carência, alguma coisa que precisa ser resolvida. Então a gente tem que andar em amor e em perdão. Em amor e em perdão. Todos os dias. Todos os dias. Porque aquele que é ferido, ele vai ferir. E aquele que é curado, ele vai curar. Exatamente. Então, é lindo isso. É sobre isso. E isso é o ponto, né? O que eu quero? Eu quero Eu curar ou eu Isso. quero ferir, né? Da mesma forma, Patrícia, só te interrompendo, da mesma forma que na igreja a gente tem aquelas pessoas que nos ferem o tempo inteiro, não é sobre nós, é sobre elas. E é sobre o percurso delas. Eu também não vou dizer que elas são joio. Elas podem ser trigo em processo. Então, da mesma forma que eu vou ter essas pessoas que vão estar lhe ferindo o tempo inteiro, eu também vou ter aquelas pessoas que vão estar curando o tempo inteiro. E eu decidi ser essa pessoa que vai estar ali na igreja, sendo a diferença, fazendo a diferença e sendo a carta viva do Evangelho, a carta viva de Cristo. Não por mim, porque a gente, como eu falei, sem Ele. É nada. ser luz e sal, Ser né? luz e sal. Aonde a gente estiver, né? Dentro e fora da igreja. Que possamos fazer a diferença. E agora, Isso. sim, já estamos encaminhando para indo para o final, né? Eu quero que tu fale sobre a oração na tua vida e sobre a palavra de Deus, né? A meditação na palavra, porque com certeza todo esse processo de cura que tu viveu, tudo isso que tu cresceu em Deus, né? Maturidade espiritual, com certeza a palavra. Porque quando tu fala da renovação ali, renovar a mente, ter pensamentos bons, né? Nós precisamos da palavra para renovar nossa mente. Então, fala um pouquinho disso. Tá, eu queria falar duas coisas sobre oração. Uma coisa é que eu sempre tive a dificuldade em continuar coisas.
E eu sentia muita dor em relação a isso. Eu lembro que antes de me converter, quando eu engravidei, eu precisei interromper o tratamento que eu fazia com as medicações, né, por causa da depressão. Eram remédios fortes e eu tinha ficado já internada e tudo. Foi um período bem difícil. Eu estava num período bem difícil, bem desafiador mesmo. E no período da gestação, até o 5º mês, eu tô falando isso agora porque eu já compartilhei isso com a minha filha, eu já pedi perdão a ela, para que vocês entendam. Mas no período da minha gestação, eu senti dificuldade em aceitar que eu estava grávida, porque até então eu não podia mais tirar minha vida. Eu não era cristã, agora tinha alguém que ia depender de mim. E eu entrei assim num desespero e numa dor profunda, porque eu não. E agora? Agora eu tenho alguém que vai depender de mim. Como é que eu vou fazer tudo que eu faço? Como é que eu vou continuar? Como é que eu vou me jogar na frente de um carro? Como é que eu vou desistir toda vez que eu precisar, que eu quiser, que eu não aguentar? E eu lembro que a minha família, a minha mãe, eles oravam incessantemente. Olha só a intercessão. A intercessão. A minha mãe, assim, ela chorava orando pela minha filha, por mim. E eu lembro que até o 5º mês, assim, eu não queria, sabe? Eu sentia assim, não por ela, era por mim, porque eu não me achava capaz de ter um filho, de sustentar aquela gravidez até o final. E eu queria, assim, que aquilo não tivesse acontecendo. E eu lembro que quando em dado momento, quando ela mexeu a primeira vez, eu estava no 5º mês de gestação, e ela mexeu a primeira vez, foi quando eu acho que ali a oração da minha mãe, assim, fluiu e aconteceu. Foi quando ela mexeu a primeira vez, eu ainda lembro, assim. Ela não tinha mexido até então, até o 5º mês. E quando ela mexeu, eu senti um amor instantâneo. Que lindo. Que lindo, porque é a importância da intercessão, né? Sim. E eu sabia que a minha A mãe, oração, ela a é minha uma irmã, chave na nossa vida, ela é poderosa, tinha né? pessoas, amigos, que oravam por mim, que eram cristãos. Eu não era ainda na época. Eu não era cristã ainda. Sim. E quando ela mexeu assim, veio um amor tão grande, aquele amor tão suficiente, tão completo, sabe? E eu falei, meu Deus, eu vou ser mãe. Olha E eu só. comecei a curtir, assim, dali por diante, toda a etapa da gestação, de nome, de fazer chá de bebê, de preparar as coisinhas dela, a chegada dela. E foi algo, assim, surreal. De sentir, depois, quando ela nasceu, não era cristã, mas eu fui lá na igreja da minha mãe, nós apresentamos ela ao Senhor, consagramos ela ao Senhor. E quando ela nasceu, assim, como eu, nossa, amava de uma forma incondicional, foi quando eu entendi o que era o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele se compara, né? O amor de mãe, ele se compara um terço ali com o amor de Deus, que é realmente um amor ágape, né? Um amor incondicional. Exato. E foi assim, no período agora que teve da enchente de 2024, eu contei para minha filha, porque ela não sabia disso. Hoje ela tem 19 anos. E eu falei para ela, e eu pedi perdão, filha, eu não te desejei no início. Mas eu contei toda a história, porque existia uma abstinência por causa da medicação, porque eu estava numa depressão profunda. Não era algo intencional, mas era algo muito meu, não sobre ela. E ela disse, mãe, eu me sinto muito amada, eu sempre me senti muito amada, eu te amo, e se precisar do meu perdão, eu te perdoo. Ai, que E ela lindo. ainda me autorizou a falar sobre isso, quando necessário. Então, eu entendo que talvez pessoas precisem ouvir isso também, que é algo tão pessoal, tão peculiar sobre a minha vida e sobre essa experiência, sabe? Tipo, eu ainda estava ali distante de Deus, eu não o conhecia como ele era. E eu tive, depois disso, muitas outras experiências com Deus em relação a finanças, dele ser provedor, em relação à saúde, em relação a dores profundas na minha alma, em relação a coisas pequenas, de orar e a dor de cabeça passar na hora, de orar para que uma coisa acontecesse e a coisa acontecer. Então a fé ela é como um músculo. Quanto mais eu oro, mais eu estou ali acrescentando, exercendo a minha fé. Minha fé está crescendo ali, está crescendo, está crescendo. E ela vai
quando a palavra, né, o próprio Jesus faz aquela parábola do tamanho de um grão de mostarda, que é a nossa fé mesmo, que ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, se eu falar para a montanha que ela se mova, ela vai se mover. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque o grão de mostarda é um grão muito pequeno, que ele se torna uma árvore gigante. Exato. E ele cresce rápido. E olha só que interessante, o grão de mostarda, ele não se mistura com outras sementes. E além dele não se misturar com outras sementes, ele é uma semente inquebrável. Nada consegue quebrar o grão de mostarda. Então, por isso que Jesus fez essa analogia com a nossa fé. Comparou, né? De comparar. Ainda que tua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, Coisa que é bem tão, bem pequena. pequenininha, Ela vai ser gigante. ela vai ser gigante. Então, eu já deixo isso para você que está aí, sabe? Que, mas minha fé é tão pequena. Você tem tudo. Se você tem uma palavra, se você tem uma pequena fé do tamanho de um grão de mostarda, você tem tudo. Se você tem boca, se você pode ouvir, se você pode clamar, se você pode chorar diante de Deus, ser vulnerável diante de Deus, porque quando eu falo aqui sobre o poder da vulnerabilidade, não é sobre ser vulnerável para o outro. É sobre a vulnerabilidade diante de Deus. Porque Ele que tem o poder. Que o milagre, ele está na palavra. O que transforma, o que salva, o que cura é a palavra. Mas Ele usa nós, né? Hoje a gente estava lendo Mateus 15, 14 e 15, onde tinha a passagem de Pedro, né? Quando ele olhou para Jesus caminhando sobre as águas e ele disse, né? Ele disse, se és mesmo tu, Jesus, que eu vá até ti, né? E Jesus disse, vem, Pedro. E ele caminhou. Só que o vento era forte e ele começou a olhar para aquilo, né? E aí ele teve medo. E no momento do medo, ele fraquejou, né? E ele afundou. Mas quando ele afundou, ele gritou, né? Jesus, salva-me. E Jesus estendeu a mão. E aí eu dizia para as meninas, né? E Jesus tirou ele dali, né? E Jesus disse que a fé dele, né? Homem de pequena fé, né? Porque ele olhou para as circunstâncias. Mas Jesus levantou ele e foi para o barco. E aí eu digo, eu entendo que Pedro foi caminhando com ele para o barco. Caminhou sobre as águas novamente. Porque Jesus não levou ele no colo. Ali a Bíblia não fala, mas o que a gente conversava, eu conversava com as meninas hoje, né? Que nós precisamos ter uma fé ousada. Nós precisamos ter, sim, uma fé ousada. E mesmo com medo nós devemos ir, né? Porque o medo, muitas vezes, ele vem e nos paralisa, né? E nos tira do milagre. Então, que nós possamos olhar para Cristo e ter fé e coragem para seguir, porque Ele vai estar no momento de desafio nosso que nós precisarmos, Ele vai estar ali para nos tirar, né, daquele lugar e para nos levantar novamente. E isso que é o maravilhoso, né, de estar em Cristo. Magda, tá maravilhosa a nossa conversa, né? E é tão bom ouvir assim, tu compartilhando conosco tudo aquilo que o Senhor fez na tua vida. E a gente olha assim, meu Deus, como isso é maravilhoso e como isso é possível, né? Sim. Às vezes tem pessoas que estão deprimidas, estão vivendo um deserto e não conseguem sair daquele lugar, né? E tu tá trazendo assim uma história que é possível. É possível. É possível. Então eu gostaria que tu desse um conselho, né, para mulheres que estão começando a sua caminhada na fé, né, ou aquelas também que estão passando por dificuldades, por uma doença, né? Tu tem aí uma trajetória de 8 cirurgias. Sim. Então tu tem uma bagagem enorme para falar para a gente, né? O que é estar num hospital vulnerável. Sim. Então, assim, aquelas que estão iniciando o seu caminho, né? Que ainda não conseguiram ainda ver o agir de Deus na sua vida, e aquelas que estão passando por uma dificuldade. Sim. Eu queria só lembrar que entre uma cirurgia do coração e outra, minha filha teve câncer. Então... Meu Deus, Magda. Eu esqueci de comentar essa parte, mas entre
uma cirurgia do coração. Quando eu recebi alta da primeira cirurgia, recebemos diagnóstico de câncer na minha filha aos 16 anos. E mais uma vez passamos 30 dias em hospital com ela. E aí comigo foi diferente, porque quando eu era a doente, quando eu era enferma, quando eu que estava ali, para mim estava tudo bem. Inclusive isso foi também testemunho para outras pessoas que viu eu passar por aquilo e tão bem, e com aquela paz que excede todo entendimento. Mas quando foi com a minha filha, era uma dor imensurável. E nesse processo de dor, eu precisei sair de mim para olhar para dentro de mim. E, claro, Deus nos honrou porque ela só fez 6 quimioterapias, 6 meses, né, de quimioterapia, Uhum. 6 não, 6 meses de quimioterapia, não foram 6, foram 6 meses de quimioterapia, não precisou fazer radioterapia e, e ela me ensinou muito, ela foi muito resiliente, muito grata o tempo inteiro. E Deus me mostrou tudo que estava fora do lugar dentro da minha casa. Porque Olha eu só. sempre fui muito ativa, né? Então, para vocês mulheres que são super ativas, né, na obra, nas coisas, foi preciso a minha filha passar por um câncer para eu estar em casa, porque até eu doente eu era ativa. No hospital eu atendia, fazia tudo. Para fazer cirurgia, todas as cirurgias eu estava sempre ativa. Mas quando foi com a minha filha, eu abri mão de tudo para cuidar dela e Deus me mostrou isso, né? Ele trouxe para dentro de mim. Então, muitas vezes nós somos tão ativas, né? Esse ativismo do dia a dia, que o que é que acontece com a gente? A gente esquece e deixa o que é necessário. O que é necessário é o meu conselho. Primeiro é a tua comunhão com Deus. Busca a Deus. É conhecer e prosseguir em conhecê-lo, como diz a palavra. Busca. E isso foi o ponto que mais me deixou firme. Foi sempre buscar Deus, buscar Deus, buscar Deus. E isso, essa fome, essa sede não vem de nós, a gente tem que pedir. E a minha oração sempre foi: Senhor, me dá fome e sede da tua presença e da tua palavra. Fome e sede, fome e sede. E onde tem Deus, principalmente dentro de casa, a gente precisa buscar. E orar, sabe, nos momentos a gente orar, guerrear na nossa casa, consagrar a nossa casa, nos calar muitas vezes, falar com autoridade em Deus e em amor, muitas vezes quando é preciso, para que primeiro a nossa casa esteja salva. E aí depois a gente faz todo o resto. E muitas vezes a gente está tão ali acostumado no automático, fazendo tudo para Deus, sem Deus. Sim. E eu passei por isso, de fazer tudo para Deus, sem Deus. E eu só compreendi isso num tempo de profunda dor. Por isso que aqui no livro eu falo que existe um nível de intimidade com Deus que só é possível a gente alcançar no mais profundo sofrimento. Olha Eu só. digo por experiência. No mais profundo sofrimento, a gente consegue alcançar um nível de intimidade com Deus, dependendo da nossa decisão. Se a gente vai murmurar, culpar Deus, ou se a gente vai buscar nele tudo que a gente precisa. Então, eu deixo esse conselho. Mostra o teu livro, esse outro que tu tem, que é o das terapeutas, Sim, né? sim. Aí lá no meu Instagram também tem outros e-books. Eu escrevi um livro para casais, são 2, na verdade, que é o desafio para ele. Descobrindo o Amor em 21 dias, é um desafio de 21 dias para ele e um desafio para elas. Tem o livro do Perdão, que é gratuito. Aí eu participei junto com a editora Benchimol, que hoje eu trabalho, né, faço parte da equipe, que é uma editora que eu amo, assim, e que tem sido um divisor de águas na minha vida, através da editora que eu te conheci. E aí eu participei dessa coautoria aqui, 20 chaves, né, para conquistar a sua saúde através da terapia. Eu não sou terapeuta, apesar de ter esse chamado para o aconselhamento, para cuidar de pessoas, mas eu não trabalho com isso. Eu sou coach integral sistêmico, mas eu atuo mais nos treinamentos, nos workshops, ativando ali as mulheres no sentido das emoções e do conhecer sobre pessoas, para saber lidar, como ser melhor líder, como ser melhor mãe, pai, enfim. Fiz também, participei. Aqui eu falo sobre mudança de mente, né, sobre crenças. Nesse aqui somos 20 mulheres, cada uma profissional traz algo, um tema. E o Terapeutas Cristãs 2, que eu falo sobre identidade feminina. E aí eu falo sobre a nossa identidade, né? Eu conto um pouquinho do feminismo, da feminista que eu fui e como Deus me transformou.
E esse que tem já a segunda edição, que também já acabou, mas aí eu estou lançando uma outra pré-venda agora. Quem quiser pode me chamar. Pode me seguir lá no Instagram, que é @meg_simplesmente, ou também se procurar Magda Félix vai achar. E eu vou ter prazer para responder, para compartilhar, para orar. E eu creio que Deus tem coisas novas. Né? Você, mulher que está se sentindo abatida, se aliancie com mulheres que caminham, que conhecem mais do que você, porque isso fala muito sobre humildade, né? Sobre não deixar que o orgulho tome conta de nós. E Romanos 12:2 para vocês. Como Eu é para ia te mim. perguntar agora um versículo que te identifica Romanos 12:2. na tua Vou até ler vida. aqui na minha versão. Bem rapidinho. Vamos lá, Romanos 12:2. Achei. Que fala assim. Vou ler do primeiro. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, fala sobre a nossa vida. De sermos intencionais perante Deus, principalmente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse eu digo que é um dos meus versículos, onde essa palavra, assim, ela queima dentro de mim, onde eu falo muito sobre isso, sobre a metanoia, sobre essa transformação, porque uma pessoa que tem diagnóstico de TDAH, que teve depressão a vida inteira, uma pessoa que passou por tudo que eu passei, se eu não tiver essa renovação através da palavra, eu jamais estaria aqui. E isso que me fortalece, quando a gente tem a mente de Cristo, e aí a gente tem um comportamento diferente, lembrando que aquele passado está lá, não está mais aqui, e aí eu vou pedir, Senhor, eu quero ver com os teus olhos, eu quero amar como o Senhor ama, eu quero que as minhas vontades, elas não sejam maiores do que as tuas vontades, eu quero sonhar os teus sonhos, eu quero ter os teus desejos, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Sempre, né? Sempre. Então, é Romanos 12:2 em tudo. E aí a gente aprende a ouvir a voz do bom pastor, a gente aprende a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, e a gente começa a ser a carta viva, onde a gente chega no bom dia, no sorriso, no não furar a fila do pão, ou de deixar tudo bem se a pessoa furar a fila, no trânsito de não xingar as pessoas. Isso é ser carta viva. É muito mais do que colocar o adesivo dizendo que é cristão no carro, é a gente ser cristão sem adesivo. É o mais desafiador. Romanos 12:2. E as pessoas vão dizer assim que não sabem o que a pessoa tem, que é alguma coisa diferente, né? Não Sim. sei o que aquela pessoa tem, ela é diferente, né? Sim. E é Cristo, é Jesus na nossa vida, né? E antes de nós finalizarmos aqui, eu quero te convidar, então, Amém. te lembrar a compartilhar essa história tão linda, impactante da Magda. E teria mais, né, Magda? Teria mais. Mas aqui ela deu uma pincelada de um pouquinho de tudo que ela passou nessa trajetória de vida dela e do que o Senhor fez e está fazendo, porque tem muito mais ainda, né, Magda, para o Sim. Senhor fazer na tua vida, na Amém. minha vida. O Senhor, ele trabalha sempre. Então compartilha com as tuas amigas e vai lá, curte o nosso canal, se inscreve. Nós estamos começando. Florescer Café com Elas é um espaço para você que tem também o seu testemunho de vida, que tem uma história marcante, impactante, que pode ajudar outras pessoas, que pode inspirar outras pessoas. Manda uma mensagem, chama nós, porque teremos o maior prazer em te trazer aqui para te contar o teu testemunho, porque esse espaço é para isso, é para que a gente possa ser um canal de inspiração na vida de outras pessoas. E o nosso programa, então, ele é apresentado para a Ubra Medicina Gravataí, que está com as matrículas abertas, é produzido pela Daudei Produções e tem o apoio do Grupo Giro, o mais importante grupo jornalístico da região.
também presente em Cachoeirinha e Viamão, e do podcast Filosofia da Graça, apresentado por Mário Sá. E também eu quero aqui agradecer a J. Júnior, a Beiximol, editora Beiximol, a Fernanda Zulbach, e que estão apoiando esse espaço, esse canal Florescer Café com Elas. Quero também deixar aqui o meu agradecimento ao Eduardo, que está aqui conosco, da Aldeia Produções, está aqui nos ajudando. Hoje é o nosso primeira experiência, primeiro episódio, e eu estou muito alegre, muito feliz com tudo isso que o senhor já fez aqui. E, Magda, tuas considerações finais? Foi um prazer enorme estar aqui compartilhando. Claro que teve muita coisa que a gente escreve, planeja e não dá tempo, mas eu quero agradecer a cada um que está aqui acompanhando a gente. Um beijo para vocês. E eu queria só lembrar aqui que a minha amiga é da Expresso Traduções, que é lá de Natal, que ela traduziu meu livro para o italiano. E ela é maravilhosa. Eles são também cristãos e foram um divisor de águas na minha vida. E agradecer a você, Patrícia, a todo o apoio do Eduardo aqui, que ele já vai dando as instruções, deixa a gente bem calminho. A equipe aqui bem aconchegante, né? Fui muito bem recebida assim que eu cheguei. E como é importante nesse projeto, eu tenho certeza que daqui vão passar pessoas que vão enriquecer muito a fé das pessoas, o conhecimento das pessoas. E como é importante, eu peço mais uma vez, por favor, compartilha, vai ficar aqui salvo, né? Compartilha com as pessoas para que tenham acesso. Se você não se inscreveu ainda aqui no canal, se inscreve agora no canal, ativa aí o sininho, para que você acompanhe os outros, né? Com certeza. Hoje à tarde, às 16 horas, né? 18 horas. Às 18 horas tem outro podcast maravilhoso aqui, eu não perco. Vou estar assistindo também, acompanhando. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas incríveis. E obrigada, né? Que Deus possa ter falado ao seu coração. Assim, foi muito bom para mim compartilhar. Eu agradeço muito a minha família, sabe? Aos meus pais, aos meus irmãos, a meu esposo, a minha filha, os nossos filhos, enfim. A nossa família, os meus líderes. Eu congrego ali na Lagoinha Canoas. Eu tenho um grupo de pastores incríveis, de líderes maravilhosos que acompanharam muito dessa minha trajetória também, desde que eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, que oraram junto em momentos muito desafiadores. Os meus outros pastores lá, de onde eu congregava, e amigos, enfim, eu não posso citar nomes porque eu vou esquecer, Esquece, é muita gente. É verdade. Mas o principal é Deus através de cada um de nós. Porque nós somos esse vaso de barro, né? Cheios desse tesouro que é a palavra, o conhecimento de Deus, o próprio amor de Deus, e que a gente prossiga, né? Não desista, fique firme, que o Senhor é contigo. E no final vai valer a pena. É isso. E eu quero também te convidar a me seguir lá no meu canal do Instagram, ativandomulheres.florescer. Vai lá, compartilha esse canal, porque ele é um canal evangelístico para influenciar, inspirar mais e mais mulheres. E eu quero deixar aqui, então, a minha gratidão a essa amiga querida que o Senhor me deu, e eu tenho certeza que a gente vai crescer muito ainda juntas. Muito obrigada. E outra oportunidade, quem sabe eu volto e conto outras partes. Exatamente. E eu quero dizer para você que a nossa alegria, para encerrar, a nossa alegria, ela não vem ela não vem das coisas e nem das pessoas. A nossa alegria, ela vem do Senhor. Então que você guarde essas palavras, esse testemunho de vida no seu coração e busque ter um encontro com esse Jesus que transforma e muda vidas. Um beijo grande no teu coração.